Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e essa é a terceira parte da nossa conversa sobre a República Velha. Esse é um período da história do Brasil que vai da proclamação da República, em 1889, até 1930, com a ascensão de Vargas ao poder. Na aula anterior, a gente falou sobre o governo Campos Salles e Prudente de Moraes, os primeiros governos civis. Falamos de como eles tentaram contornar a crise econômica do encilhamento e a crise do café que se iniciava. Também falamos do conflito de Canudos, do ciclo da borracha e a questão do Acre. Um capítulo muito importante da República Velha são as lutas sociais. Nós já falamos de Canudos, mas tem muitas outras. Essa sociedade de extremos, de uma elite privilegiada e de uma imensa multidão de explorados, teve episódios que foram válvulas de escape quando as coisas chegavam nos limites do insuportável. O primeiro deles ocorreu com o projeto de reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro, iniciado em 1903. Era o governo de Rodrigues Alves. O Rio era uma cidade feia, desorganizada e suja. Já tinha fama de que ali se proliferavam doenças como febre amarela, varíola e malária, e muitos navios nem queriam chegar por ali. Mas afinal, era a nossa capital. O prefeito Pereira Passos era engenheiro e testemunhou a reforma urbana de Paris. Ele sonhava em fazer do Rio de Janeiro uma cidade tão atraente quanto as capitais europeias, uma cidade limpa, moderna e civilizada. O lema era sanear, higienizar, ordenar, demolir e civilizar. Só que com isso, todo o pessoal que morava nos cortiços e casas mais antigas foi expulso com muita violência para que dessem lugar às avenidas mais largas e bonitas. O centro da cidade foi quase todo demolido. O mangue foi drenado e muito do litoral foi aterrado. Só que a população mais pobre foi literalmente arrastada para fora e teve suas casas destruídas sem nenhuma indenização. Gente que ficou sem ter para onde ir ou perdeu seus negócios da noite para o dia. Não se sabe ao certo quantas casas foram demolidas. Alguns cálculos dizem que pode ter chegado a 3.000. Esse momento foi conhecido como o Bota Abaixo de Pereira Passos. Dentro ainda desse projeto de higienizar a cidade, em 1904 saiu o decreto da vacinação obrigatória, também no governo Rodrigues Alves. O Dr. Oswaldo Cruz, sanitarista renomado, foi nomeado diretor-geral da saúde pública e tinha como missão acabar com a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, ele precisava acabar com a praga dos mosquitos e dos ratos. Mas por caso da varíola, foi aprovada uma lei de vacinação em massa obrigatória. Vacinação não era uma novidade, e o próprio Dom João VI tinha mandado vacinar os seus filhos. Acontece que essa lei envolveu disputas políticas entre dois partidos, o Partido Republicano Federal, PRF, e o Partido Conservador, PC. O PRF era liderado pelo senador Lauro Sodré, e esse cara liderava a oposição de todos os estados que já andavam cansados da política dos governadores, que a gente vai ver daqui a pouco, e que era apoiada pelo Partido Conservador. Essa lei da vacina foi usada como pretexto para criar um levante contra o presidente. Então esses caras começaram a inflamar o imaginário popular sobre agentes de vacinação, queriam invadir a santidade do lar, tocando nas esposas e nas filhas. Enquanto isso, os jornais publicavam que essa lei era ditatorial e feria a liberdade privada. Por acaso você notou a semelhança com alguma coisa na atualidade? O próprio Rui Barbosa se recusava a tomar a vacina, que considerava como um veneno injetado para dentro do corpo. A lei da vacina obrigatória é uma lei morta. Contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Assim como o direito veda ao poder humano invadirmos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. E era verdade que os agentes de vacinação, amparados pela lei, entravam nas casas de forma autoritária, seguravam à força os moradores, incluindo mocinhas e senhoras, profanando sim os lares. Lauro Sodré chegou a fundar a Liga contra a Vacina Obrigatória, e as manifestações começaram a ficar mais acaloradas, até que no dia 13 de novembro a quebradeira começou. No dia seguinte, os tumultos se espalharam por diversos bairros, enquanto a cidade ia sendo depredada e os enfrentamentos com a polícia ficando mais violentos.
Logo, a cidade estava tomada de barricadas e o exército precisou ser chamado. Para piorar as coisas, um grupo do exército planejava um golpe para derrubar o presidente Rodrigues Alves. E na noite do dia 14 de novembro, alunos da escola militar marcharam em direção ao Palácio do Catete para tomar o poder. Só que o presidente já sabia, tinha sido avisado e tinha reforçado a sua guarda. O resultado foi um tiroteio de meia hora e teve mortos dos dois lados. Até o Lauro Sodré levou um tiro de raspão. No dia 15 de novembro, aniversário da proclamação da República, a revolta militar estava controlada, mas a revolta popular continuava. No dia seguinte, foi decretado estado de sítio e a lei da vacina foi revogada. Com isso, as coisas foram acalmando. Depois, houveram julgamentos, prisões, deportações e por aí. Em 1910, no governo Hermes da Fonseca, aconteceu outra dessas revoltas sociais. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar da revolta da Chibata. Naquele momento, os marinheiros tinham que se sujeitar a um regime disciplinar muito rígido. Tinha castigos severos por faltas que nem eram tão graves, e os caras levavam até chibatadas. Fora isso, as condições de alojamento e alimentação eram muito ruins. A coisa foi fermentando, até que os marinheiros dos navios São Paulo e Minas Gerais se rebelaram. Aliás, navios não, eram encouraçados de guerra lotados de canhões. E eles foram liderados por um cara chamado João Cândido. Muita atenção! Esse cara ficou conhecido como Almirante Negro, e os compositores João Bosco e Aldir Blanc fizeram uma música para homenagear ele. Se chama Mestre Sala dos Mares. Essa música foi composta em 1970 e foi censurada no regime militar. Como eu estava dizendo então, liderados por um cara chamado João Cândido, eles colocaram o navio na Baía da Guanabara, sempre lá, e ameaçaram disparar contra a cidade se as suas reivindicações não fossem atendidas. Tudo o que eles queriam era um tratamento mais digno e parar de apanhar. Aí o governo disse, tudo bem, prometeu anistia aos revoltosos e prometeu rever as regras disciplinares da Marinha. Tudo ia acabar bem. Só que os fuzileiros também não estavam nada satisfeitos com as suas condições de trabalho, e eles deviam até ter razão. E aí eles pensaram o seguinte, se os marinheiros fizeram, nós também podemos fazer. E eu falei que eles até tinham razão. O que eles não tinham eram os argumentos poderosos dos canhões dos encouraçados. E aí a revolta deles foi um fiasco. Eles foram duramente reprimidos com muita violência pelo governo, que não queria ver mais ninguém seguindo esse mau exemplo. Foi decretado estado de sítio e todo mundo foi preso, inclusive os marinheiros da revolta da Chibata, que o governo já estava de saco cheio e não ia mais cumprir promessa coisa nenhuma. Foram presos em torno de 600 pessoas e muitos morreram nas prisões. E esse foi o triste final da revolta da Chibata. Para encerrar esse capítulo de revoltas sociais, falta falar da revolta do Contestado. Ela tem esse nome porque ficava numa região entre os estados do Paraná e Santa Catarina, e esses estados estavam discutindo para ver de que lado ia ficar aquela região. Eles estavam contestando a região, entendeu? Contestado, entendeu? Foi durante o governo Hermes da Fonseca que ali foram se fixando grupos marginalizados, numa situação de muita pobreza. Era o ano de 1912 e aquele pessoal passava muita dificuldade. Foi que nesse ano chegou por lá um tal de José Maria, curandeiro e rezador. Ele dava conforto e conselhos ao pessoal e já era até chamado de Monge José Maria. Ele se fixou perto do município de Curitibanos. Aí, o superintendente, o cara que seria hoje o prefeito, começou a achar que aquele cara ia se meter em politicagem e lhe fazer oposição. Então, ele telegrafou ao governador de Santa Catarina, dizendo que ali tinha um grupo de fanáticos monarquistas em torno de um monge criador de confusão. Isso bastou para que a polícia recebesse a ordem de ir até lá acabar com aquele ajuntamento. Só que o tal monge foi avisado a tempo e fugiu com um grupo de seguidores. Ele foi para o município de Irani, no Paraná, naquela região que eu falei que estava sendo contestada. Quando o pessoal de Irani viu aquela gente chegando, eles acharam que era uma invasão por causa da disputa entre os estados. Acharam que era uma invasão de Santa Catarina.
E aí o governador do Paraná mandou soldados para expulsar aquela gente. Mas agora a briga foi feia. Morreu gente dos dois lados e o próprio monge José Maria morreu. No ano seguinte, um grupo de seguidores se fixou perto do município de Taquarussu. Adivinha o que eles foram fazer? Esperar o retorno do monge José Maria, que ia voltar com seu exército encantado. E tinha agora uma menina de 11 anos que dizia conversar com o monge em seus sonhos. O nome dela era Teodora, a Virgem Teodora. E a mocinha dizia que o monge cochichava no ouvido dela, mandando todo mundo se preparar para uma guerra santa. Nisso começou a se misturar mais gente. O messianismo e o fanatismo foi ficando muito mais forte e diversos interesses políticos foram se misturando no movimento. Uns queriam fazer oposição aos coronéis da região, outros eram desempregados de uma empresa que estava construindo uma ferrovia por ali, outros eram ex-funcionários de uma madeireira e outros ainda queriam obter terras ou algum tipo de vantagem. Dá para imaginar o que ia sair de tudo isso. A partir de 1913, o governo de Santa Catarina começou a mandar expedições militares para acabar com esse pessoal de Taquarussu, até que todos foram massacrados, incluindo mulheres, crianças e idosos. Só que a coisa não acabou. Aliás, piorou, porque a partir daí, diversos grupos começaram a surgir em diversas localidades, formando vilas espalhadas inspiradas nos ensinamentos de José Maria. Isso chegou a atingir a proporção de uma área de 28 mil quilômetros quadrados. E só a maior das vilas, a de Santa Maria, tinha 25 mil habitantes. Virou um problemão. E agora, eles tinham toda uma pauta de reivindicações que não agradava os poderosos da região nem ao Estado. Falavam até em reforma agrária. Para piorar, os jornais da capital federal já estavam falando bastante deles e profetizando que o movimento seria uma segunda Canudos. E ninguém queria uma segunda Canudos. Lembra que essa campanha militar só deu despesa e foi um desastre para o governo e para o exército? E era um momento em que se falava em remodelar o exército. Então, uma nova campanha militar desastrada poderia botar tudo a perder. Curiosamente, a campanha não foi um desastre. 6 mil soldados, sob o comando do general Fernando Setembrino de Carvalho, conseguiram desmobilizar o movimento e retomar a normalidade. Os coronéis, a madeireira e a empresa ferroviária ficaram muito satisfeitos. Em 1916, o último grande líder do movimento foi preso e, de quebra, os estados do Paraná e Santa Catarina ainda assinaram um acordo sobre aquela região contestada que eu falei antes. Esse acordo foi festejado como uma pacificação e a imagem do exército saiu fortalecida. Todo mundo feliz, menos quem morreu ou foi preso. E essas foram as principais revoltas sociais que estouraram na República Velha. A gente fica por aqui. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!